Olá, nessa aula nós vamos fazer o molde em gesso, né? Uma vez que nós temos a modelagem já feita e protegida de uma semana para outra, então agora a gente pode fazer o molde em gesso, que é a nossa questão de hoje. Para isso a gente vai precisar de um recipiente como esse, para fazer o gesso, água, gesso. Sobre a quantidade de gesso, no final a gente pode definir quanto. Essa sacola tem 5 quilos. No final da aula a gente pode definir o quanto é necessário para uma modelagem tipo desse tamanho. Nós vamos usar gaze, eu explico a função da gaze, 3 pacotes de gaze, dessas para curativo, que já vem pronto na farmácia. E nós vamos usar o resto de argila que sobrou, né? Daquele processo onde nós escolhemos a argila. Bem, agora que eu produzi as fitas em outra argila, então eu vou aplicar essas fitas no meu projeto de tacelagem. E eu tenho que decidir qual lado que eu vou aplicar a fita. Se eu vou aplicar a fita desse lado, então a argila tem que terminar em cima da linha, exatamente, para fazer essa divisória. Então vamos lá. Isso significa que ela tem um padrão mais ou menos regular. E eu vou fazer uma pequena força, não precisa apertar muito. Só uma pequena pressão, né? E observe bem que a função disso aqui é exatamente deter o avanço do gesso, que eu vou aplicar por esse lado, né? E não atravessar para o outro, para eu fazer 2 tacelos diferentes. Agora eu vou terminar esse processo, vamos ver como é que fica no final. Bem, agora que nós preparamos a tacelagem, a gente vai aplicar uma primeira camada de gesso, né, jogada à mão, e essa primeira camada a gente chama camada de captura, então tem que tomar muito cuidado com ela para não ter nenhuma bolha. Então vamos ao preparo do gesso. O preparo do gesso é simples. A gente vai colocar uma quantidade de água, mais ou menos com o volume de gesso que eu pretendo, que eu acho que vai consumir a primeira camada de captura, vai consumir um volume mais ou menos assim de gesso, de água, né? Então, para o volume de gesso que eu quero fazer, é o volume de água que eu coloco, né? Então, eu acho que já está bom. O que eu faço? Eu coloco o gesso próximo do recipiente aqui e vou colocando o gesso. Não pode jogar o gesso. O gesso tem que ser polvilhado assim, ó. Né? Então você vai colocando esse gesso, polvilhando. Não pode jogar grandes massas de gesso, senão empelota. Então, para sair uma massa de gesso uniforme, tem que ir separando assim. Agora, esse processo não pode ser muito lento, não. Tem que ser bem ágil, né? Porque o gesso já começa a reagir logo que você coloca isso. Então, qual é o ponto onde eu devo parar de colocar gesso? Enquanto o gesso estiver afundando na água, eu continuo colocando gesso, né? Eu continuo porque está afundando. Então, quer dizer que tem uma quantidade de gesso. Agora, quando começa a aparecer umas ilhas que não afundam mais, tipo como está acontecendo agora, ó, eu estou colocando gesso e está aparecendo umas ilhas que não afunda, que resiste, continua seca, não afunda. Ó. Então, essas ilhas é o sinal que eu preciso para ir colocando menos. À medida que as ilhas vão aparecendo, né? Olha só, estão aparecendo umas ilhas secas, né? Então, esse é o ponto onde eu devo parar de colocar gesso, né? E é muito simples. Então, eu paro de colocar gesso, dou uma volta no sentido horário, 2, 3 voltas no máximo, né? Uma volta, tentando misturar, 2 voltas, 3 voltas. E eu não posso fazer mais que isso, porque o gesso é uma coisa que, se você movimenta muito com ele, ele desanda, ele não vai
dar pega, ele não vai secar. Então agora eu vou fazer a camada de captura. A coisa é bastante... E eu jogo assim, ó. Eu vou fazendo, jogando com uma certa pressão. Faz lambança mesmo, mas não fiquem com receio disso não, porque gesso é uma coisa que você lava, tá pegando aqui, Gustavo? Uhum. Você lava e ele desaparece. Se sujar a roupa, é só lavar que desaparece. Sai com água. Então não precisa ter... E jogar essa primeira camada de gesso, essa primeira que eu chamo de camada de captura, jogar ela com bastante pressão, para não ficar nenhum lugar sem gesso. Só não pode passar gesso para o outro lado. O gesso a gente pode jogar desse lado de cá, né? Ó, ficou uma bolha ali, eu joguei, fiz pressão, joguei com mais pressão. Então a gente faz isso, né? Aqui está feita a camada de captura. Então agora eu paro, né? Vou lavar a minha mão e deixo esse gesso descansar um pouco para ele começar a endurecer. Assim que eu perceber que ele começa a endurecer, eu posso introduzir as gases e vou aplicando as gases aqui em cima dessa camada de captura que já está com um certo endurecimento. Então agora eu dou um tempo e espero um pouquinho, mas tem que ficar de olho na massa, porque se ela secar muito, você não pode usar. Agora acabei de preparar uma outra massa de gesso, né? E 3 voltas, né? Mais ou menos. E agora o que eu vou fazer? Vou ir pegando essas tiras de gás, vou mergulhando aqui no gesso. Ó, mergulho, ela fica totalmente cheia de gesso e aplico aqui. Lembrando sempre que essa gaze não pode ultrapassar essa divisória de argila. Não pode passar para o lado de lá. Porque a gente só está fazendo um tacelo do lado de cá, né? Se passar do lado de lá, depois isso vai agarrar a forma não, a gente não vai conseguir abrir a forma. Eu trago aqui ó, e paro na fronteira, né? E depois vou apertando assim a gaze para não deixar bolha. Esse processo eu vou fazer em toda a peça. Ó. Lembrando que sempre que essa gaze não pode atravessar o outro lado. Se atravessar o outro lado, vai impedir que a gente abra essa forma. Essa forma ela tem que abrir na sua divisória. Depois que eu aplico a gaze, ó, eu vou apertando assim para que se tiver alguma bolha de ar, para sair, tá vendo? Então essa gaze ela vai meio que criando uma estrutura que vai dar resistência a esse molde de gesso. Ó, leva até o limite e não ultrapassa o limite. Essa gaze tem que ocupar toda a forma, todo o molde, né? Agora eu vou colocar uma na base, ó, para reforçar a base, né? Sempre tentando... Aqui, ó, tem um espaço aqui que estava descolado, tá vendo? Tinha uma bolha de ar dentro. Então eu vou apertando com o dedo para tirar as bolhas. E esse processo eu vou fazer nesse tacelo inteiro, né? E esperar secar. Vamos lá. Bem, eu vou fazer uma outra mistura de gesso para tornar essa forma mais robusta, mais forte, mais compacta. Um lembrete importante. Todo material que você usa, quando você acaba uma fase, você tem que lavar o material, o recipiente tem que estar limpo. E a água também não pode ser água suja de gesso.
A água sempre limpa, né? Recipiente limpo e água limpa. Tem um outro lembrete importante. O gesso, no processo de endurecimento, você coloca a mão assim e sente que ele está esquentando. Enquanto ele estiver endurecendo, ele esquenta. Quando ele esfriar de novo, é que o processo acabou. Ele está endurecido, totalmente endurecido. Bem, agora que eu terminei esse tacelo, né, esse lado, né, ficou bem robusto, né? Reforcei bem a área do pescoço aqui, porque é onde a forma pode quebrar, e reforcei as beiradas todas. Então agora eu posso retirar essa divisória. Para retirar essa divisória é fácil. Vou retirando assim, né? E essas beiradinhas que ficaram aqui, essas beiradinhas, eu vou aparar para que ela não fique agarrando a outra forma que vem do outro lado. Bem, um tacelo está feito. Agora falta fazer esse outro lado. Para fazer esse outro lado, eu passei a faca aqui, ó, e fui tirando todas as arestas que tinha e coloquei isso mais ou menos reto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma escavação em cone, tem que fazer um cone perfeito, né? Qual é a finalidade dessa escavação aqui? É criar, porque se é um espaço negativo, quando eu fizer o outro lado, vai sair uma ponta desse lado, que vai ajudar a forma a encaixar. Então eu faço isso umas 4 vezes, em 4 lugares distintos, né? Ó, um outro cone aqui tem que estar um cone perfeito, não pode ficar nenhuma coisa para engastar. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou preparar uma coisa que eu chamo de barbotina. A barbotina, por exemplo, se eu jogar gesso desse lado, fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado, a captura, depois a gaze, né? Se eu jogar o gesso desse lado, o gesso que eu jogar pode colar nesse gesso. Então, para fazer um isolamento desse gesso que está já pronto para o outro que vai entrar, eu vou pincelar aqui uma barbotina, que nada mais é do que uma argila líquida, uma tinta de argila. Eu vou preparar a barbotina agora. Bem, uma vez que eu diluí a argila na água, deixei a argila num ponto de tinta. Essa tinta de argila eu vou chamar de barbotina. E eu vou usar essa barbotina para isolar esse gesso, pintando aqui. Inclusive os buracos que eu escavei, né? Porque quando o outro gesso pegar aqui, atingir essa argila líquida, essa barbotina, essa pintura que eu estou fazendo aqui, não vai colar, entendeu? E enquanto é esse gesso que por acaso escapou para o lado de cá, eu não tento tirar não. Como ele é gesso e está úmido, então eu vou fazer todo esse processo desse lado também, e esse gesso vai ser incorporado a esse tacelo que a gente vai extrair para esse outro lado. Então eu repito esse processo em toda essa área aqui, procurando bem. Como eu já tenho um tacelo rígido, então eu posso tombar o trabalho para facilitar a camada de captura desse lado. Só um lembrete. Bem, essa posição, já que eu tenho um lado já feito, fica mais tranquilo, inclusive para fazer a captura, né? Eu posso ir jogando assim, sem deixar espaço para a bolha, né? Se tiver alguma suspeita de bolha, você pode
apertar com o dedo para sair, né? Porque se ficar uma bolha nesse processo aqui, a gente vai ter que corrigir na forma depois. Então, essa é a camada de captura. Eu vou repetir todo o processo que eu fiz, do mesmo modo, com todas as etapas que eu fiz do outro lado, vou fazer nesse lado. Bem, agora que a gente diminuiu um pouco a bagunça na mesa, né? Agora a gente vai abrir a forma, né? Eu já dei um acabamento na forma e eu passei aqui com a faca ao longo para revelar essa emenda que a gente tingiu. Lembra que a gente passou a barbotina? Então ela fica bem evidente, a divisória fica bem evidente. Então, na verdade, eu tenho agora 2 tasselos e eu quero que cada um abra para essa direção, né? Então, para isso, eu vou usar um pano, um martelo, né? Eu vou enrolar esse martelo bastante no pano, porque eu não quero que ele estrague o gesso. E eu vou dando pancadinhas. Ó, quando dá esse barulho oco, quer dizer que soltou. Então não precisa bater mais lá. Primeiro, eu solto de um lado, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro tasselo. Ó, muda o som, né? Ó, esse som está completamente solto. Agora eu vou bater ao longo da divisória, né? Começo por aqui. Ó, aqui onde meu dedo está pegando, eu já estou sentindo que está solto, tá vendo? Vou fazendo isso. Intensifico um pouco. E quando eu intensifico, ele já vai abrindo. Do lado de cá já está abrindo. Então eu uso uma faca, ou pode ser uma espátula, e faço isso, ó. Pequenos movimentos, para não estragar a emenda. Ó. Porque eu quero que cada uma abra para uma direção diferente, né? Então, olha só. Com o martelo, ela já vai abrindo, meio que automaticamente. Eu tenho que soltar a parte de baixo. Ó, eu vou soltando. Ó. Vai saindo automaticamente. Um lado ficou perfeitamente gravado, porém a orelha não estava muito colada, ela ficou aqui. Mas eu posso retirar essa orelha, que ela soltou, né? Ó. E se eu quisesse conservar a minha modelagem, eu colocaria ela aqui de volta, né? Então, esse tasselo sai para essa direção, né? E esse vai sair para a direção oposta, para o outro lado, ó. A moldagem está perfeita e então copiou totalmente a minha modelagem. Então agora eu tenho o molde da minha modelagem, né? Dividido em 2 tasselos. Esses tasselos, por isso que eu vou chamar de molde, ó. Está perfeitamente copiado, né? Então eu posso remontar ele, tá vendo? E fica um oco, né? Onde agora eu posso fundir qualquer coisa aqui. Eu posso fundir cera para fundição em bronze, eu posso fundir cimento, eu posso fundir pó de mármore com resina acrílica, né? Então, aqui estão os moldes, né? Aqui está o modelo, né? E o seu respectivo molde em forma de 2 tasselos, né? Com um partido de tasselagem de 2 divisórias somente. Que eu peguei exatamente as linhas, né, as tangentes, para dividir em 2 tasselos e não ter nenhum problema na hora de abrir, certo? Em relação aos materiais que nós usamos, toda essa argila
Por exemplo, se eu deixar isso aqui agora, ele vai secar e rachar, porque a madeira não contrai. A argila vai contrair, né? E a madeira não. Então ele racha de dentro para fora. Então isso aqui a gente não aproveita. A gente só pode aproveitar essa argila e deixá-la no ponto para um outro trabalho, se for o caso. Limpa ela, né? Antes de aproveitar. Olha só, dos três saquinhos de curativo, de gás de curativo, dos 3 que eu comprei, eu usei 2. Usei um para um lado e outro para o outro lado. Então 2 é suficiente. E dos 5 quilos de gesso que eu comprei, eu usei os 4. Sobrou ainda 1 quilo. Então, na tarefa de vocês, vocês podem comprar 4 quilos que vai dar. Certo? 2 pacotinhos de curativo, né, de gás de curativo, e 4 quilos de gesso vai dar para realizar o molde da sua modelagem. Bem, paramos por aqui, depois tem esse processo tem uma outra videoaula, mas por enquanto é sobre a questão do molde, execução da forma ou molde, já está concluído. Até a próxima.